Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Esse vídeo são partidas de um torneio que eu joguei. Quando você joga o torneio é totalmente diferente, ok? É importante você ter vitórias nas rodadas ímpares e deixar os empates para as pares, né? Quando você quer pegar uma classificação e não só o título te interessa, por exemplo, que há uma premiação em dinheiro até o terceiro ou quinto colocado, né? Então, para que se você tiver totais condições de técnicas de chegar entre os cinco e tem, por exemplo, 15 que podem chegar, né? E você está entre esses 15, mas só 5 pega a premiação, a primeira rodada você tem que jogar para ganhar ou perder. O empate é o pior resultado, né? Se você ganhar, você vai brigar talvez pelo título. Se você perder, quase que com certeza, né? Você vai brigar por uma das 5 vagas. Por quê? Porque se tem 15 que pode chegar ao título, por exemplo, tem 40, 50 que não tem a menor condição. Então, você perder na primeira, você vai pegar 3, 4 adversários de nível técnico menor, né? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso que numa das partidas eu fiquei perdido. Aí vocês vão começar a entender melhor como que funciona o torneio, em que pese ser online, né? O torneio presencial é totalmente, é outro mundo, né? É a parte, ok? Então vamos ver essa anarquia aqui. Eu não vou falar o nome dos adversários, né? Que eu não consegui autorização com ninguém, mas vou publicar minhas partidas, né? E aí, qualquer coisa, vocês olhem os torneios que eu joguei e vocês chegam nas partidas, ok? Então vamos lá. Então saiu aqui numa espanhola, né? Aquela espanhola ruiva de cabelos longos, né? Olhos azuis, a que eu gosto, né? E aí a gente fez, ele já me troca aqui, olha. Eu falei, é mestre, trocou aí, é mestre. Eu vim provocando e ele trocou para trás, olha. Aí eu já escorreguei pro canto, ele trocou, me tirou do meu cantinho, né? E eu dei esse lance de tempo, né? Quando ele veio, eu vim para evitar o domínio de B4, né? Aí ele veio lá, continua evitando o domínio de B4. Aí quando ele joga aqui, ele ficou mal. Por que ele ficou mal? Eu entro cá, ó, ele já não tem mais a casa B4 agora. Veja como que foi importante eu ter isolado B4. Porque se ele joga cá, ó, eu vou lá. Veja, ele não pode sair que eu dou as duas. Não pode entrar que eu dou o tempo e tomo tudo. E se ele jogar cá, eu jogo lá, ó, ele não teria lance, né? Ele não teria lance aqui para continuar a partida, ok? Então, como ele é mestre, ele viu isso, ele já atacou, eu dei, ele tomou, eu tomei duas, ele tomou, peça a peça. Aí ataquei e ganhei a peça, ó. Aí ele veio, né? Eu troquei simplesmente. Quando ele veio cá, porque veja, se ele não vem cá, se ele dá qualquer outro lance aqui, eu jogo cá, ó, e ele vai ficar muito ruim. E agora, onde ele vai? Né? Veja, ele ficaria muito mal, né? Então ele basicamente, esse mouse meu aqui esse mouse meu tá pegando, né? Então eu ataquei, ele veio, aí eu dei duas por duas. Quando ele jogou lá, eu já vi o final, né? Eu dei, ele veio, aí eu dei cá, ó. Se ele toma, eu tomo, ele toma, eu faço dama. Não adianta ele vir que eu tomo até o carreirão. E se ele sair, eu venho até aqui, ó. E fim triste de amor, né? Aí eu dei lá, ele tomou, eu tomei, ele é obrigado a vir, né? Aí eu sacrifico a dama e faço outra dama. Ele escorrega, eu dou, ele toma, eu tomo. Para vocês verem o tanto que é importante você conhecer final, ter visão, e liquidar o jogo, ok? Vamos para a segunda partida então. Bem, meus amigos, então aqui é a segunda partida, eu estou de brancas, né?
a gente jogou uma central, né? Uma central normal. Eu gosto muito dessa linha da aranha aqui, ó. Para quem não sabe, ele não pode atacar, né? Se ele atacar aqui, tem essa bucha aqui, ó. Aí ele toma, eu dou duas lá, ó, e faço dama, né? Então tem essa bucha aí, ok? Aí ele é mestre e não atacou, né? Ele jogou, eu troquei para trás, ele veio, e aqui você começa uma pressão, né? Veja, por isso que eu falo que a partida de torneio é diferente, né? Aqui ele deu o melhor lance da posição, né? E aqui realmente, quando eu joguei cá, eu pensei nesse lance aqui, ó, né? Por que nesse lance? Porque aí eu saio, ele vem e eu viria cá, ó. Agora ele não tem lance possível. Por que que ele não tem lance possível? Se ele jogar lá, ó, eu dou e dou as duas, né? Essa partida foi tirada, essa ideia do José Pinto Magdanello, nosso saudoso mestre, né? Que eu joguei em Itajubá com ele. Eu preparei essa ideia. Ele não caiu, mas essa ideia era uma ameaça constante. Aliás, minto, ele me fez essa ameaça constante. Eu não caí, mas havia ameaça, né? Só que eu vi também, né, que com esse lance era bem periclitante, porque se ele inverte os lances, por exemplo, se ao invés de jogar cá, ele vem, esse lance é difícil. Por quê? Ele é difícil por causa desse ataque, ó. A pessoa fica com medo do peão aqui. Por que que fica com medo? Porque esse lance parece que complica, ó, né? Esse lance, mas não complica, porque aí sacrifica cá, ó, e vem, ó. E tá muito bem aí as pretas, né? Um lance meio complicado de ver. Mas se ele visse, né? Se ele visse, não teria problema nenhum. Eu jogaria cá, ó. Porque, veja, tem uma coisa curiosa, ó, eu jogo. Se ele jogar, tem gente que acha que pode jogar cá, ó. Não pode. Por que que não pode? Por causa desse, ó. Dá as duas, as duas, tome, a fim triste de amor, né? Então eu tinha contra-jogo, aí se ele vai, eu ia ficar um pouco inferior, né? Aí ele jogou, eu sacrifiquei, eu acredito que ele achou que recuperasse a peça aqui, ó, que viesse e recuperasse, né? Aí eu joguei, ele jogou, troquei, ó. Aí eu joguei, ele jogou, quando ele jogou cá, eu ataquei lá, ó. Veja, aqui basicamente ele ficou sem lance, né? Qualquer lance que ele joga, se ele joga para cá, eu vou lá no canto e essa daqui tá marcando as duas, passo para dama, né? Aí ele atacou, eu ataquei, além de estar ganhando uma peça, tem uma marcando duas. Aí eu fui, ele veio, aí ele deu as três e fim triste de amor, ok? Vamos para a terceira partida. Bem, meus amigos, aqui já foi uma partida, né? Que a gente, premido pelo tempo, realmente houve falhas, né? Então eu fui na alma e ele realmente, deixa eu até trocar aqui, que eu tô de pretas, né? E ele foi numa alma interessante, que teoricamente ele está inferior, mas na realidade ele ficou ganho, né? Veja, aqui ele já ameaçou dar duas e tomar três, né? Então ficou complicado a questão aqui para mim. Aí eu defendi. Aí essa troca dele que parecia ser inferior, não é inferior não, né? Aí ele veio, eu vim, quando ele jogou, aqui eu cometi o erro, né? Aqui eu cometi um erro danado, né? Aqui talvez o meu melhor seja esse daqui, ó, né? O F8 G7, né? Talvez seja esse daí. Talvez eu até ganhe com ele, né? Veja, se eu dou F8 G7,
né? O que que ele vai jogar aqui agora? Né? Se ele jogar para cá, eu vou, ele toma, eu tomo. Ele não pode montar, que eu dou o tempo e tomo duas. Se ele jogar, eu ataco, né? Ele poderia até jogar, por exemplo, né? Eu atacar ou simplesmente jogar cá, né? Mas se eu ataco, ele pode fazer isso e isso, né? Aí eu daria de graça e jogaria. Veja, tá 4-4, ele vem, eu venho. E aqui já ficaria ruim para ele, né? Ficaria ruim. Então o lance meu correto seria esse daqui. Porque se ele joga lá H2G3, aí sim que eu tinha que jogar esse. Eu inverti os lances. Por que eu tinha que jogar esse? Porque quando ele jogasse, eu dava cá, ó, ele tomava, eu tomava lá, ele não tinha lance possível, né? Mas o que eu fiz aqui? Em vez de jogar o G7, na correria, né, eu joguei esse daqui. Quando eu jogo esse, eu estou perdido. Eu tenho um vídeo que fala G1H2, né? Esse lance é perigosíssimo. Então aqui o correto dele era ter feito isso daqui, ó. Veja, esse era o correto dele. Mesmo que eu vou lá, ó, ele toma duas, eu tomo, né? E ele troca, ó. Veja que situação a minha. Se eu fosse, né? Ele poderia simplesmente jogar, ó. Veja como que é complicado. Então aqui ele estaria bem melhor, né? Mas aí não, quando eu joguei cá, ele também premido no tempo, errou, né? Eu deixei passar o ganho e ele deixou passar de ficar melhor, né, na posição. Então tomou as três, eu fui. Aí eu dei o tempo, ele jogou, eu troquei e aí fim triste de amor, né? Aí fim triste de amor, ok? Então essa foi a terceira partida. Então vamos para as quarta partida, né? Na quarta partida eu não estava muito preocupado com a vitória, que eu já tinha aberto uma boa margem, né? E aí eu fui para uma partida conhecida, né? Ele jogou, eu joguei, ele deu, eu tomei, ele tomou, aí eu tomei cá, ele veio, aí eu roubo a peça, né? Ele volta a peça, aí eu vou. Aqui eu não estou preocupado com o empate, né? Eu não estou buscando vitória, não, né? A vitória, quando eu vi aqui eu vi a chance de vitória, né? Eu vi a chance de vitória e ele veio, né? Uma partida toda teórica, técnica. É o que eu falei para vocês. Como eu havia ganho as três primeiras, o empate na quarta não teria problema. Então eu fui para o canto. Quando ele foi, eu vou lá, olha. Veja, a posição dele está bem complicada. Ele entrou numa posição mega complicada. Eu não vi como empata isso, né? Veja, se ele entra cá, ó, eu vou lá, ó. Ele toma duas, eu tomo, fim triste de amor, né? Se ele sacrifica cá e entra, eu só vou lá e é fim triste de amor, ó. Ele toma, eu tomo, né? Se ele joga cá, ó, né? Eu vou, ó. Ele vem, eu tomo, né? Ele vem, eu jogo cá, ó. Ele vem, eu ataco, ó. Ele sai, toma, toma e fecha ele aqui, ó. Acabou, né? Se ele joga essa, mesma coisa, ó. Eu vou tentar lá, ó, né? Mesmo que ele dê as duas aqui e tome, eu faço dama, ó. Se ele entrar, é só ir atrás. Então eu não vi realmente. Aí ele veio, a precisão que eu gostei nesse final foi a precisão, né?
Olha, encosto, ele toma duas, eu tomo duas, ele toma, eu tomo justo na casa certinho aqui, ó, e marca ele certinho, ó, tá? Foi muito bacana. Então vamos para a quinta partida. Pô, meus amigos, a quinta partida é aquilo que eu falei, né? A gente evita o empate, mas eu tenho uma boa vantagem, então não foi tão catastrófico o empate assim, né? Foi uma linha bacana, né? Jogou muito bem, uma criatividade danada. Aqui, inclusive, eu me defendi assim, olha, porque se vem, aí eu teria esse, ó. Veja, se toma para cá, eu vou, né? Veja, eu vou lá e vai ficar ruim, ó. Se ele toma, eu poderia entrar, né? E olha só a situação, ó. Ficaria ruim, ó, né? Então eu troquei. Se ele vem, aí eu poderia ir cá, ó, né? Poderia ir cá e uma partida normal, né? Essa partida ela é pegajosa, inclusive, né? Aí troquei, ele jogou, joguei, ele veio. E aqui eu achei boa a criatividade dele, que eu não vi problema nisso daí não, né? Que eu contei umas linhas, né? Que eu achei até que eu ganhava com essa dama aqui, né? Para mim ganhava. Se ele vem, ó, né? Aqui eu tinha umas linhas bem interessantes, né? Então se ele vai, ó, aí eu ataco, né? Eu poderia atacar, ele viria, eu tomaria, e ele toma, e aí tem umas linhas bastante interessantes, né? Tem linhas tipo assim, se ele vem, né? E poderia ser direto também a morte da dama, ó, né? A morte da dama direto. Aí ele pegou e me surpreendeu bastante aqui, mas bastante, né? Aqui se ele joga cá, ó, veja, se ele joga cá, eu jogo lá, ó. Ele toma e eu jogo cá, ó. Mesmo que ele sacrifique aqui e jogue, né? E ficaria numa posição muito boa, ó. Ficaria aqui numa posição muito boa, né? E aí ele me surpreendeu aqui com esse lance, ó. Esse lance me surpreendeu. Veja, como a gente é rodada ímpar, eu não queria um empate. Aqui eu já devia ter empatado de cara, né? Eu forcei, quase perdi. Como que empata de cara? Aqui, ó. Dia desses daí na live eu fiz isso. Acho que foi com o Cal. Foi com o Cal, né? Aí ele viria, eu sacrifico, ó. Toma, eu jogo. Vai lá, ó, eu sacrifico novamente, ó. E passo e estaria empate, né? Aí aqui eu peguei e forcei um pouco a barra. Jogou, né? Aqui mesmo eu já poderia sacrificar e ir para dama, né? E aí ele foi. Aqui eu corri riscos, ó. Corri riscos desnecessários, né? Veja, se aqui é minha vez, ainda daria empate, né? Não, não daria mais empate, não. Não daria mais empate, não. Aqui tá perdido se fosse minha vez, né? Mas é a vez dele, fez isso e empatou. Esse empate na quinta rodada só não foi mais catastrófico devido a eu ter ganho as 4 primeiras, ok? Vamos para a sexta partida. A sexta partida foi uma partida simples, né? Abertura russa em ritmo de samba. Como eu já estava bem na tabela, mas não pode bobear, né? Aqui mesmo o empate para mim não teria problema não. E aqui eu deixei fazer uma por duas, basicamente obrigado, né?
tomei que o empate para mim na sexta rodada é excelente, né? E aqui eu já comecei a ficar superior, ó. Aqui eu já joguei o A3, B4, que ele já ficou numa posição caótica. Por exemplo, se ele vem, né? Se ele vem, eu simplesmente dou lá, ó, e ataco, ó, né? Se ele joga, eu tomo, ele toma, eu faço dama e tá perdido, né? E se eu dou e venho e ele joga, ó, eu tomo, ele vem, eu não quero jogar isso de preto, né? Realmente eu não quero jogar isso de preto, ó. Eu já vou, né? Já posso ir, ó. E aí já complicaria, né? Por quê? Porque ele vem e eu ataco, ó, né? Mesmo que ele encoste, né? Faz dama, eu já vou fazer dama lá, ó. Já vou tirar esse encosto aqui dele, né? Então veja que já é complicado. E às vezes nem precisava fazer isso, né? Talvez um lance assim, ó, já resolvia o problema, tá? Ele não pode vir que eu faço dama, né? Então, e se vem aqui, basta dar uma por 3. E se vem lá, né? Aí é só fazer a dama, né? E eu acredito que aí deva estar ganho, né? Eu acredito sinceramente que aí deva estar ganho, ok? Aí fiquei nessa posição melhor. Opa! Aí ele chegou nessa posição, trocou. Eu fui, ele veio, eu ataquei, eu vi que 2 por 2 sobrava o par de óculos lá, ó. Ele não tem muita opção, né? Aí eu joguei e ele abandonou, ok? Vamos para a última partida. Bom, pessoal, essa partida aqui, ela foi muito tranquila, né? A 7ª partida. E vamos ver então como é que foi essa anarquia aqui. Então aqui eu já estou na liderança, bastava um empate, né, para mim ser campeão. Uma performance boa, veja, aqui ele não pode trocar, ó, que leva o golpe, ó. Tá? É uma posição que acontece muito em partida, né? Olha lá, ó. Então não pode trocar. Acho que ele conhece, ele pegou e jogou, eu joguei, aí trocou, ele trocou, eu fui, troquei para trás, né? Troquei comendo para frente, a hora que ele foi, eu deixei tomar para trás, que ele tem lance único aqui, ó. Né? Esse lance aqui é único, né? Aí ele pegou e errou, eu fui, ele trocou, aí eu já emboquei lá para dama, ele veio, eu vim, ele jogou, eu fiz dama, não tem defesa, né? Qualquer lance eu ataco aqui e ele abandonou, ok? Então foi isso daí, foram as 7 partidas, eu dei sorte, ganhei 6, empatei uma, fui campeão, né? Mas o importante é vocês verem como que o estilo das partidas em torneio são diferentes de partidas amistosas, ok? Um grande abraço a todos aí, não se esqueçam de dar o like, dislike, compartilhar e até o próximo vídeo, se Deus quiser.